tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, como é que está? Sim, Olá, muito boa tarde. Quem é que me estava a cumprimentar? Olá, muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Já estão a entrar aqui bastantes pessoas. Eu vou partilhar aqui. eh, já está partilhado? Não, não está partilhado. Ok. Partilhado. É aqui? Não. Não. É esta. Pronto. Mas aqui não passa. É o outro. É o outro. Se calhar é melhor. Ahm, Pronto. Olá, muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Nós temos aqui várias pessoas, a entrar na sala. Muito olá obrigada por Teresa, estarem boa tarde. presentes. Olá. Quem é que me está a Olá, dizer um é a olá? Patrícia, a Ruda. Ah, Está tudo Patrícia, tudo bem? Estás bem? boa? Estás boa? Sim, É que tudo bem. eu não estou aqui a ver, não estava a ver, não estava eu sabia que conhecia esta voz, mas não sabia bem quem era. Sou eu. Ahm, Tudo bem? Tudo bem. E tu também estás boa? Sim, tudo bem, sim. Muito bem, sim, senhora. Nós estamos só aqui a tentar fazer a partilha dos slides. Hoje vamos estar aqui a falar sobre fome emocional. Depois este workshop ficará gravado, portanto, Filipa, tens de certificar que estamos a gravar outra vez. Não sei se desta forma já estamos a gravar. Está a gravar? Pronto, e então eu consigo passar. Ótimo, é isto mesmo. Pronto, então eu acho que vamos começar, ou vamos para mais 2 minutos, que eu gosto de coisas a horas, mas vou também permitir aqui que mais algumas pessoas entrem. Eu não vou seguir inteiramente os slides tal e qual aqui estão, porque vocês podem lê-los e eu vou, enfim, gosto de partilhar informação complementar àquela que está, portanto, que está nos slides. Este é um tema, enfim, com muito interesse, de certa forma, para as pessoas, porque são muitas as pessoas que, no fundo, comem emocionalmente, muito mais do que aquelas pessoas que nós imaginamos, e, curiosamente, também são muitas as pessoas que, para além de comerem emocionalmente, bebem emocionalmente, podemos aflorar aqui de uma forma mais superficial, porque não é o tema, mas, enfim, na minha rotina profissional tenho-me apercebido que são bastantes as pessoas também que bebem de uma forma emocional para se apaziguar, para se tranquilizarem. E obviamente que aí já estamos a falar de outro tipo enfim, de adição, e já estamos, mas também de uma forma emocional. Uh, Vamos só esperar mais um bocadinho, mais 1 minuto, para darmos início aqui ao nosso workshop. Eu depois deixo algum tempo para vocês colocarem algumas questões relativamente a este tema. Aproveito para vos dizer que nós damos consultas presencialmente e online. Estamos situadas na João Quinto, muito próximo das Amoreiras, na estrada que vai, na rua que vai, portanto, das Amoreiras para o Rato, do lado direito, mesmo em frente ao espaço Amoreiras, e realizamos, portanto, consultas presencialmente e online, e também realizamos estes workshops todos os meses, com temáticas diferentes, que vão desde a fome emocional, como este que estamos a falar hoje, à dieta anti-inflamatória, a workshops, inclusivamente, de consultoria de imagem. Pronto, eu acho que se passaram os 5 minutos e, posto isto, vamos avançar. Como eu dizia, portanto, há pouco,
Filipa, vou precisar da tua ajuda porque o slide não está a passar, afinal. Parecia que estava, mas não estava. Tens que me vir aqui dar uma ajuda. Mas eu posso começar já a falar sobre o tema enquanto a Filipa me está aqui a dar uma ajuda. São muitas as pessoas que comem de uma forma emocional. E quando nós falamos em fome emocional, falamos das pessoas que comem não porque têm fome verdadeira, fome fisiológica, mas porque têm fome de emoções. Ou seja, estas pessoas na realidade não têm fome, não necessitam de ingerir calorias, mas fazem-no porque têm conforto quando o fazem. E isto é uma situação, eu não diria, portanto, distúrbio alimentar, porque não está perfeitamente identificado em termos clínicos como um distúrbio, mas provoca muito sofrimento às pessoas. Ou seja, na realidade, estas pessoas têm uma tendência grande para aumentar de peso, porque ingerem calorias das quais não necessitavam e não as conseguem gastar, despender na mesma proporção. E estas pessoas tendem a aumentar de peso e, curiosamente, quanto mais tristes ficam por comer emocionalmente, mais comem emocionalmente. E a minha experiência profissional tem-me demonstrado que, na base da fome emocional, há também uma questão fisiológica da qual eu gostava já de vos falar. O que eu tenho observado, eu já escrevi um livro, inclusivamente, sobre a fome emocional há uns anos atrás, mas com anos mais de experiência relativamente à escrita desse livro, posso assegurar-vos que, normalmente, perante um quadro de fome emocional, existe sempre uma fisiologia que potencia este quadro de fome emocional. Estas pessoas tendem a geneticamente terem alterações no seu metabolismo que potencia a fome emocional. E uma das coisas que as pessoas não sabem é que o apetite é também determinado geneticamente. A minha quantidade de fome é determinada geneticamente e que é uma coisa que as pessoas não fazem ideia. E as pessoas que comem emocionalmente e que depois aumentam de peso por comerem emocionalmente são muitas vezes discriminadas. Portanto, a pessoa com obesidade é usualmente uma pessoa muito discriminada, porque é vista como aquela pessoa que come demais e se mexe de menos. E os nossos profissionais de saúde, também de uma forma errada, tendem a resumir o excesso de peso e a obesidade a uma questão de comportamento em que a pessoa é aconselhada a mexer-se mais e a comer menos, quando na realidade existe uma base genética que leva a que esta pessoa tenha uma forte predisposição para aumentar de peso. E por isso é que a obesidade hoje tem que ser vista como uma dieta, como uma doença crónica, tal como a diabetes e outras, e por isso mesmo tem que ser encarada como tal, e sendo encarada como tal, tem que ter um pressuposto, muitas vezes até de medicação. Mas isso levar-nos-ia para outro tipo de conversa. O que eu quero deixar-vos aqui claro é que, na realidade, a minha fome, a minha quantidade de fome também é muito determinada pela minha genética. E nós conseguimos apercebermos-nos muito disso quando olhamos para miúdos que, dentro de um mesmo envolvimento, têm muito mais fome do que outros. Ou seja, nós conseguimos perceber que miúdos que ainda nem foram sequer sujeitos a pressões emocionais e a pressões de peso, perante uma festa de anos, há um miúdo que não larga a mesa, e quando estamos a falar de miúdos de 5, 6 anos, e outros miúdos que não têm qualquer interesse em comer. E aí é demonstrado o quanto o apetite, por exemplo, pode ser também determinado pela nossa genética. Muitas vezes, estas pessoas metabolizam mal os hidratos de carbono. E falando mais especificamente para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a dizer, estas pessoas, desde pequenas, tendem a produzir muita insulina cada vez que comem hidratos de carbono.
E há um apaziguamento, portanto, quando a pessoa come hidratos de carbono. E entenda-se aqui alimentos com açúcar, com os diferentes tipos de açúcar. E há um apaziguamento, a pessoa tem um conforto, a pessoa tem um equilíbrio, uma homeostase no momento em que o faz. E o que vai acontecer é que essas pessoas tendem também, esses miúdos, essas pessoas em idades jovens, tendem a aumentar de peso porque aquilo lhes está bem, porque há um conforto, porque há fome, porque há necessidade de o fazer. E nesta altura ainda de uma forma muito fisiológica, mas depois pagam a fatura, porque ao comerem, para apaziguar, portanto, essa necessidade, estas pessoas vão aumentar de peso. Então começam a ver a alimentação, começam a ver os alimentos que comem como algo proibido, algo que as faz engordar, algo que não devem fazer e começa a ser um objeto de desejo. Eu começo-me a consolar com alimentos, eu começo-me a penitenciar porque comi, começo a sentir já em idades muito jovens a pressão de comer, aumentar de peso e a sentir mal por isso e a ter as críticas dos outros, a ter os reparos dos outros, que muitas vezes são bem intencionados, mas que na realidade são críticas. E são críticas que me fazem sentir mal porque eu não consigo parar de comer e porque quanto mais eu tento evitar de comer, mais eu tenho tendência para comer e aquilo torna-se um objeto de desejo. E, portanto, as pessoas acabam por transformar, muitas vezes, uma condição fisiológica numa condição emocional que a vão transportar ao longo da vida. Obviamente que quanto mais a pressão existir sobre um corpo que tem excesso de peso, tem excesso de massa gorda, numa pessoa que tende a comer mais esta pessoa se vai sentir ansiosa, mais vai ter desejo de comida, pensa diariamente em comida, a sua vida também muita da sua energia emocional é gasta à custa, portanto, daquilo que vai comer, do desejo de comer, da impossibilidade de comer. Portanto, estas pessoas passam horas no seu dia, muitas delas, a pensar que não devem comer, a tentar contrariar esse desejo, a pensar quando é que o poderão fazer e torna-se de facto a comida torna-se de facto um objeto de desejo muito grande para estas pessoas. Estas pessoas têm gatilhos que as leva a comer desta forma. Quanto mais tristes elas estão, mais tendência elas têm para se confortar com comida, a solidão, o tédio, não tenho nada para fazer e acabo por comer, e a ansiedade e o stress são grandes gatilhos para o comer emocionalmente. Porque se o meu organismo estivesse a funcionar bem, eu teria uma fome compatível com as minhas necessidades. E, portanto, eu comeria intuitivamente, com as calorias que precisasse, os alimentos que precisasse e não de forma exagerada para haver um conforto. Portanto, são muitos estes depois os comportamentos que levam a que nós tenhamos a comida como conforto. A comida e depois, curiosamente, quanto mais nós comemos emocionalmente, mais culpa temos, mais necessidade voltamos a ter de comer. Muitas vezes iniciamos processos em que ao princípio conseguimos controlar, porque estamos muito motivados, mas à primeira adversidade que nos aconteça na vida, a minha tendência vai ser em comer. E eu vou-me punir por comida, eu vou-me castigar com comida e eu também, quando estou triste, e também me vou vou-me premiar por comida quando algo me acontece de bom. E, portanto, a fisiologia influencia muito
portanto, o meu comportamento alimentar, mas depois o meu comportamento alimentar vai influenciar a minha fisiologia. E quanto mais inflamado está o meu organismo, porque tem excesso de peso, porque está em saturação de alimentos inflamatórios, mais eu vou comer emocionalmente, porque há um desequilíbrio que me faz ter muito mais predisposição para comer. Mas também, não só a fisiologia, como já vimos, tende a potenciar essa fome emocional, mas há alimentos que potenciam a fome emocional, como esses e outros que nós vemos aqui. Estes alimentos, eu nem lhes chamaria alimentos, eu chamaria-lhe produtos alimentares. A natureza não produz isto que aqui está. Estes são alimentos industrializados, criados pelo homem na indústria, têm muitas calorias, têm sabores que viciam, têm componentes que desenvolvem uma certa adição e as pessoas que tendem a comer estes alimentos acabam por ficar, entre aspas, viciados, porque estes alimentos são rapidamente absorvidos no organismo porque são ricos em farinhas muito processadas, em açúcares de rápida absorção, em substâncias que potenciam o sabor e que hoje em dia nós sabemos e está estudado que potenciam a adição. Então, quanto mais alimentos eu comer deste género que nós vemos aqui, nesta imagem, mais eu vou ter tendência a potenciar a minha fome. E não é só fome emocional, é também fome fisiológica. Ou seja, na realidade, eu quando como este tipo de alimentos, eu por um lado estou a desenvolver uma adição por açúcar e por outras substâncias que estão adicionadas a estes alimentos, mas eu também estou a desenvolver uma fisiologia que me vai potenciar o aumento da fome fisiológica, não é só a fome emocional. E depois a fome fisiológica acaba por potenciar a fome emocional. E uma das coisas que nós temos que fazer em termos de estratégia é fazer com que esta pessoa não tenha tanta fome fisiológica, de forma a que ela consiga também controlar a sua fome emocional. É muito importante nós percebermos porquê. Porquê que nós fazemos porque é que nós comemos emocionalmente? E é muito importante nós termos consciência do porquê estamos a comer. E eu proponho-vos agora, e não é preciso partilhar publicamente, podem fazê-lo, portanto, individualmente para cada um de vós, esta escala da fome e da saciedade. Se vocês olharem a essa escala de 1 a 10, nós só devemos comer em determinadas circunstâncias e não sempre em todos os números desta escala. No 1, esta pessoa está morta de fome. Esta pessoa já ultrapassou o momento em que deveria ter comido. Está há muitas horas sem comer, o seu organismo está de facto muito necessitado de calorias, esta pessoa fica inclusivamente com fraquezas e com tremores, pode desmaiar e tem tonturas. Este é obviamente o momento em que eu já devia ter ingerido algum alimento antecipadamente. No 2, igualmente, ou seja, eu no 2 não estou com tremores, não desmaiei, não tenho tonturas, mas já tenho uma certa irritabilidade, já tenho uns barulhos no estômago, enfim, e nesta altura também já passaram as horas em que eu já devia ter comido. Onde é que nós começamos a ter necessidade mesmo de comer? Entre o 3, o 4 e parar ao 5. Se eu já estou satisfeito, nem com fome, nem cheio, eu não devo comer mais. E o que acontece é que estas pessoas vão comer no 6, no 7, no 8, no 9 e às vezes no 10, em que as pessoas já estão muito cheias, já têm uma grande quantidade de alimentos dentro de si, está inclusivamente a sentir-se mal disposto e em casos muito severos de compulsão alimentar, estas pessoas continuam a comer, podendo possibilitar o vómito e a seguir ingerir mais comida. Mas, muito antes disto,
Há outro tipo de pessoas que se enquadram num padrão em que eu já estou um pouco cheio, mas como a comida me está a saber muito bem, eu continuo a comer, que é o 6, e aí eu já podia ter parado quando a minha intenção é controlar o peso. No 7, eu já estou um bocadinho desconfortável, mas está-me a sentir tão bem que eu continuo a comer. E por aí afora, no 8 e no 9, em que eu de facto já estou cheia, em que eu já estou muito satisfeita, não necessito de comer e continuo a comer. Eu queria que vocês pensassem um bocadinho, não é preciso partilhar, pensem para vocês, em qual é que vocês se enquadram, se vocês de facto comem emocionalmente, em qual é que se enquadram quando estão a comer emocionalmente. Dou-vos um exemplo. A maioria dos padrões que nós encontramos são pessoas que conseguem até fazer uma alimentação muito saudável, contida, ponderada, equilibrada até ao final da tarde, e ali no final da tarde, quando descomprimem, chegam a casa, é quando estas pessoas comem de uma forma mais descontrolada e comem naquilo a que nós chamamos a fome emocional, porque estas pessoas já não precisavam de comer, andam a depenicar na cozinha, muitas vezes enquanto estão a fazer o jantar, comem daqui, comem um bocadinho de pão, depois vão comer um bocadinho de queijo, depois vão comer uma peça de fruta, depois vão comer outra vez pão, depois comem os frutos secos e quando chegam ao jantar já ingeriram uma série de calorias enquanto estiveram naquele momento que até celebramente se chamava o momento, a hora do lobo. Eu queria que vocês identificassem, este é o momento em que se come emocionalmente, muitas vezes. Outro momento em que se come emocionalmente, muitas vezes, é depois do jantar. As pessoas jantam, vão para a frente da televisão e não conseguem sossegar. Estão a ir ao frigorífico várias vezes. E vai uma fatia de presunto, e vai uma fatia de queijo, e agora vai uns frutos secos, e agora vai um bocadinho de chocolate, e agora vai uma peça de fruta, e as pessoas sentem também, muitas vezes, é esse o padrão que nos aparece, de pessoas que comem após o jantar, antes de irem para a cama. É evidente que estas pessoas vão para a cama com níveis de insulina muito elevados e níveis de açúcar que não vão metabolizar, e a tendência é estas pessoas acordarem sem fome. E só começam a ter fome lá mais para o fim da manhã, muitas delas, porque obviamente o seu sangue está com níveis elevados de glicose e de insulina. Estas pessoas não vão comer de manhã, mas vão outra vez prolongar um jejum e depois, quando têm acesso à primeira refeição, tendem novamente a comer de uma forma exagerada e alimentos que vão potenciar a fome. Pensem um bocadinho nesta escala e se eventualmente têm algum processo de fome. Filipa, tens que me vir ajudar, há aqui qualquer coisa que não está bem. E se têm um processo de fome emocional, agora parece que sim, qual é o nível em que vocês estão? E em que momento do vosso dia? E a outra coisa que eu quero que vocês pensem é, na realidade, é que não passa. Quais são os gatilhos para comer emocionalmente? Se vocês tiveram um dia complicado em termos de stress, se tiveram muitas horas sem comer, se comeram alimentos que potenciaram esta fome emocional, pensem um bocadinho sobre esta questão que eu estou aqui. Escrevam inclusivamente para vocês a última vez que comeram emocionalmente, qual foi a razão, em que situação é que estavam quando essa situação aconteceu. É muito importante ponderar-se sobre isso. Quando identificarem esse nível de fome, imaginem, amanhã possivelmente vai-me acontecer a mesma coisa que me aconteceu hoje. E nessa altura,
eu vou olhar para esta escala ou vou visualizar, imaginar esta escala e vou sentir a fome que tenho. E vou tentar visualizar um número. E vou pensar em que número estou eu. Eu estou no 2, estou no 3, estou no 4, estou no 5, devo parar de comer. Então, eu tenho fome emocional ou eu não tenho fome emocional? É fome de facto fisiológica. Assumimos, é fome fisiológica. Então, o que é que eu vou comer? Eu tenho que comer, porque se eu tenho fome fisiológica, eu devo comer. Então, o que é que eu vou comer? É isso que nós vamos ver a seguir. Porque há alimentos que podem ajudar-nos a estancar a fome para isto não dar origem a potenciar ainda mais a minha fome. Está bem? Sempre que eu tenho estou em situações superiores ao 5, eu tenho que tentar ter outros comportamentos que me desviem o pensamento de comer, que eu também já vos vou ajudar. Pronto, espero que, não sei se necessitam que eu mantenha a escala, eu acho que vocês já perceberam. Guardem esta escala para vós. Nós vamos partilhar este workshop outra vez e vocês podem demorar-se um bocadinho mais aqui para perceber. E é importante, não fazendo aqui da alimentação uma coisa que seja um drama e seja, enfim, uma coisa totalmente calculada e que perca a sua naturalidade, é bom, às vezes, em determinados momentos, nós pensarmos um bocadinho sobre isso. É aquilo que se chama o mindfulness, que é nós termos consciência, de facto, da razão pela qual nós estamos a comer, não é? E por isso depois podemos alterar. Depois vamos, portanto, colocar, isto hoje não me está mesmo a ajudar. Ó, Filipa, vocês eu não sei o que é que fizeram aqui, que isto hoje não me está a ajudar. Eu não consigo passar os slides. Mas pronto, eu vou falando porque eu tenho os slides na cabeça, portanto tenho os slides de cor e portanto sei o que é que o que é que eu vou dizer a seguir. Portanto, no fundo temos que criar e delinear as estratégias que vão permitir-me não comer de forma emocional. Eu já identifiquei que estou a comer de forma emocional pela, pela escala. Então, eu a seguir vou criar as estratégias que me levam a não comer emocionalmente. E eu tenho que criar comportamentos que me tirem da cozinha. Eu tenho que me criar comportamentos que me levem a desviar o pensamento da comida. E situações de falar ao telefone com uma amiga, de estar a ler um livro, ou seja, tem que ser situações que funcionem de facto para mim. Porque se estar a ler um livro ainda me faz ter mais tendência para comer, então essa não é a situação para mim. Se estar a falar com alguém ao telefone pode ser a situação para mim, então eu vou motivar isto, porque naquele momento é importante para mim. Sair de casa e ir fazer uma caminhada for a situação para mim, então eu devo criar essa situação. As atividades que nos causam muito preenchimento são atividades que nos fazem desviar do foco de comer quando eu não tenho fome. Quando eu tenho fome, até a falar ao telefone com a minha amiga, eu vou ter fome. Quando a minha fome é emocional, eu deixo de pensar em comida porque eu estou absorvida, eu não tenho sinais de fome física, então eu estou absorvida na conversa que estou a ter. Agora, cada um de nós vai ter que perceber quais são as situações da vida que são criadas em que essa pessoa deixa de pensar em comida. E essa situação é o ginásio, à hora em que eu normalmente costumo comer? É o passeio com a amiga? É o telefonema para a amiga? É, enfim, o livro que eu estou a ler? O filme que eu estou a ver? O podcast que me entusiasma bastante? Ou seja, são vocês que têm que começar a criar antecipadamente rotinas que me levem a afastar-me do pensamento de comer. E se eu tiver que ir para casa mais tarde, eu vou para casa mais tarde se eu puder fazer, não é?
Às vezes tudo isto é muito bonito, mas mesmo assim é muito difícil. Então, nós podemos criar outras estratégias que nos impedem de comer. Por exemplo, ir ao supermercado com fome. Eu devo ir ao supermercado com uma lista. Quando este é o meu problema, eu devo ir ao supermercado com uma lista e só compro os alimentos que foram antecipadamente determinados por mim. Eu não devo ir ao supermercado com fome, porque eu vou ter tendência para comer alimentos que me vão saciar esta fome emocional. E normalmente nós temos uma intuição e temos tendência para comer alimentos açucarados, alimentos que rapidamente nos colmatem a fome. E vamos comprar, vamos tê-los em casa e vai ser mais difícil eu controlar. Podemos criar regras. Eu não devo comer no carro. Eu não devo comer em frente à televisão. São regras que eu como. Eu só como na cozinha. E evito comer em qualquer outra circunstância que não seja o restaurante e na cozinha. E associar comer a estes espaços. E quando eu quiser comer, eu tenho que ir à cozinha. Eu não venho para a televisão com o prato nos joelhos a comer. Sim, principalmente se estiver sozinha, porque isso vai fazer com que eu não tenha consciência da quantidade que eu estou a comer. E vou comer mais do que aquilo que eu necessitava. E lá na minha escala atrás, eu não vou ter a noção e a percepção de que já estava satisfeita, porque eu vou estar distraída com outra atividade. Eu devo estar distraída com outra atividade quando não estou a comer. Quando estou a comer, eu devo estar focada naquilo que estou a fazer. Encerro a comida e vou então fazer outra atividade. Devo comer devagar. Comer devagar é uma forma de eu comer menos. Cada vez que como uma garfada, deixo os talheres de lado e mastigo bem, suavemente, demoradamente, até voltar a pegar nos talheres e voltar a comer. E normalmente não é isso que acontece. Nós comemos de uma forma apressada até o prato estar vazio. Em algumas circunstâncias, fazer um fracionamento alimentar, ou seja, comer várias vezes ao dia, pode ser interessante para não potenciar a fome nessas alturas. Com outras pessoas, não, curiosamente. Quanto mais fracionamento alimentar eu fizer durante o dia, mais eu posso potenciar a fome nesse momento, dependendo daquilo que eu vou comer. Vou-vos dar agora aqui um exemplo prático para suavizar aqui um bocadinho a nossa conversa. Imaginem que eu fiz o meu pequeno almoço, fiz um almoço cedo, comi pouco, comi equilibradamente, comi saudavelmente, enervei-me imenso. E ainda hoje eu tinha uma conversa com uma senhora numa consulta que esteve a utilizar um sensor da glicose, que eu por acaso até tenho aqui um, eu não sei se vocês conseguem ver, se me estão a ver. Isto é uma coisinha que se usa no braço e que nós vamos medindo a forma como metabolizamos as refeições e o açúcar. E ela disse-me, é curioso, Teresa, eu tenho sempre uns valores de açúcar no sangue estáveis de acordo com as refeições que tive. Houve um dia que estava no carro, isto usa-se durante 14 dias, portanto está sempre colocado. Houve um dia que estava no carro, enervei-me com uma situação, a seguir, não tinha comido nada, a seguir medi a glicose e a glicose tinha disparado brutalmente. O que é que aconteceu? Então, se eu não tinha comido nada, por que que a glicose, o açúcar no sangue, disparou brutalmente? Óbvio que isto é um mecanismo fisiológico muito importante e de sobrevivência. Ou seja, quando eu estou muito enervada e tenho um pico de stress, eu vou dar um estímulo muito forte a umas glândulas que eu tenho sobre os meus rins, que se chamam as adrenais. As adrenais vão produzir adrenalina e vão produzir cortisol, para eu ter mecanismos de defesa perante uma situação ameaçadora. E o que vai acontecer é que vai ser metabolizada a gordura sobre a forma de açúcar e completamente injetado para o sangue. E eu tenho uma subida abrupta do açúcar no sangue, que vai ter como consequência uma subida abrupta da insulina no sangue. E depois vai haver uma descida. E perante esta situação a seguir, eu vou ter vontade de comer. E vou ter pouco tempo para refletir sobre aquilo que vou comer
e vou ter tendência para comer aquilo que tiver mais à mão, aquilo que me fizer apaziguar a fome naquele momento, que ali, naquele caso, é fome fisiológica, porque houve uma descarga hormonal. Eu fico meio atoldada, não tenho tempo de pensar, e a primeira fatia de pão que eu encontrar é o que vai. Obviamente que isto potencia um ciclo de fome fisiológica que depois gera o comportamento de fome emocional. A culpa, a crítica e por aí fora, não é? Ainda aqui com algumas dicas para vos ajudar. Não ter sempre muita comida disponível e comida pouco saudável em casa. Evitar aquele estado de 1 e de 2 em que eu estou com uma fome que já não vejo nada e obviamente a primeira coisa que eu tiver, nem tenho tempo de cozinhar, nem tenho tempo de preparar nada e obviamente vou comer aquilo que tiver à mão. E quando eu vou jantar à casa de outros, é mais difícil, porque eu não tenho escolha, não é? É muito importante ir sem fome. E, portanto, pensem que aquilo que vão fazer à casa dos outros, possivelmente mais importante, não é comer, é conviver com os outros. Portanto, se eu chegar lá e comer menos, o mundo não acaba, eu não me vou sentir triste, porque o principal objetivo daquele jantar era eu conviver com as outras pessoas. E, portanto, eu já posso ir para aquele jantar tendo ingerido uma sopa em casa, eu já posso ir para aquele jantar tendo comido uns frutos secos, e quando chego àquele jantar eu vou com muito mais discernimento. Depois vai haver a pressão social. Então tu não comes? Então eu vou-me sentir mal porque aquela pessoa cozinhou para mim e eu não vou querer comer aquilo, não é? Há sempre um truque. Quando nós vamos jantar à casa de alguém, queres que eu leve alguma coisa? Olha, eu faço uma salada para tu não teres trabalho. É sempre uma dica que nós podemos adicionar, não é? Primeiro é ir sem fome, que aí estamos sempre salvaguardados. E aí podemos comer muito menos. Por outro lado, é dar algumas sugestões, sendo até simpático, para me salvaguardar que naquele jantar vão ter alimentos considerados saudáveis, não é? Para eu não ter esse problema. Cai muito bem, ninguém se ofende e cai muito bem. Este tipo de atividades que nós temos aqui podem ser atividades que me absorvam de tal forma que eu não pense em comida. Naquela hora do lobo, eu calço os meus ténis e vou para a rua. Vou fazer uma caminhada, vou estar fora de casa, vou ao cinema ao final do dia antes de ir para casa depois do trabalho. Enfim, são uma série de. Agora vão começar a crescer os dias, vou ver o mar, vou ver o pôr do sol antes de me enfiar em casa e todas estas atividades podem fazer com que eu tenha muito menos tendência para comer naqueles momentos que eu sei que vão ser terríveis, não é? Então, aquilo que eu posso ainda acrescentar, algumas destas coisas eu já há pouco vos falei disso. É importante também ter os alimentos bem acondicionados e dentro do frigorífico. Só tenha comida na cozinha e na despensa. Não oferecer comida como presentes, de uma forma geral. A comida só deve ser servida em pequena quantidade por prato e não encher muito o prato, e mesmo nos restaurantes em que nós sabemos que vão servir o nosso prato e que vão pôr uma quantidade maior, antes disso eu disse, não precisa de pôr tanto, eu não vou comer tudo e vai haver desperdício. Isto é uma atitude ecológica e, por outro lado, acaba por me proteger, não é? Por outro lado, outra das coisas que eu posso fazer é, no meu prato, para já é comer uma sopa. Enfim, se eu sou uma pessoa que estou mesmo com fome, ter sempre sopa disponível em casa e a primeira coisa que eu faço é comer uma sopa. Mesmo quando chego a casa à tarde, eu posso comer uma sopa. Se eu venho mesmo desnorteada com fome, eu parto 2 ovos e faço 2 ovos mexidos. É uma das coisas que mais mata a fome porque é rica em proteína e gordura e não tem assim tantas calorias e tira-me a fome para o jantar, mais do que eu andar a comer uma bolacha daqui, uma bolacha dali, a comer uma fatia de pão, não é? Depois, eu no meu prato, para além de já ter eventualmente comido a sopa, que me faz sentir mais satisfeita, eu vou encher o prato com vegetais.
E se eu estiver em casa de outros, é logo aquilo que eu faço, levando a que vou-me servir daquilo que for para a refeição principal, numa quantidade mais pequena. Portanto, há sempre estes truques que nós podemos fazer. E vamos conversando com os outros, vamos bebendo água, vamos, portanto, comendo muito devagar, apreciando a conversa, porque vou acabar por comer menos sem as outras pessoas darem por isso e não havendo este constrangimento de pensar que nós não gostamos, da comida. Claro, e eu quero que vocês tenham essa noção, e não vamos ser ingênuos, há sempre uma pressão social para a gente comer. Em qualquer sítio onde nós chegarmos, nos oferecem comida. Muitas vezes, quando nós estamos numa tentativa de perda de peso e em grande, enfim, e de uma forma, às vezes, com esforço, as outras pessoas têm uma espécie de uma crítica, e porque é que não comes? E deixa-te de dietas, e agora dias não são dias. Enfim, muitas vezes este tipo de comentários que são desmotivadores e que fazem de facto as pessoas até sentirem-se menos bem, conseguem minar um processo. Somos nós que nos temos que proteger disso. E muitas vezes estes comentários dizem muito mais da pessoa que os tem do que nós próprios, não é? Muitas vezes é a pessoa que não consegue controlar o seu apetite que tem uma crítica sobre este assunto. É esta pessoa que vai mais facilmente facilitar o caminho da outra para ela própria ter o caminho aberto para comer. Eu sei que isto pode parecer assim um bocadinho estranho, mas isso acontece. E é porque tem a ver com, portanto, a individualidade, tem a ver com a aceitação. Se eu estiver em dieta, portanto, numa festa, eu vou mostrar àquela pessoa que é possível estar em dieta naquela festa e que ela não consegue, se era esse um desejo dela. Eu recordo, vou agora aliviar aqui mais um bocadinho e até vos vou partilhar aqui um exemplo e uma questão pessoal só para enfim, vos mostrar um bocadinho do que é que eu estou a falar. Aqui há uns tempos toda a gente sabe que eu trabalho nesta área, inclusivamente as pessoas com quem eu saio e as pessoas com quem eu confraternizo e como e convívio, não é? E convivo. E numa das festas, onde estava croquetes, enfim, todos aqueles alimentos que a gente sabe que estão nas festas de anos, eu não estava a comer, ainda não tinha vindo a refeição principal e eu não estava a comer. E uma das pessoas que lá estava, que estava fortemente entusiasmada a comer, uma pessoa de quem eu gosto imenso, mas que anda muito nesta questão das lutas do peso, dizia-me assim: tu não comes um croquete? Dizia, não me apetece. E ela disse-me, epá, mas tu assim estás sempre presa. Tu assim parece que não és livre. Não tens uma vida completamente compartimentada, uma coisa deste género. E eu respondi-lhe, quem não consegue viver sem croissants, sem croquetes, é que é presa, é que tem ausência de liberdade. Eu consigo viver sem esses alimentos não me prendem. Portanto, quem tem liberdade aqui sou eu. Pronto. No fundo, isto tem tudo a ver com a percepção, a minha percepção e a vossa percepção das coisas. E estas percepções, estas crenças, estes acreditares são muito valiosos. Eu tenho que deixar, quando como emocionalmente, tenho que aprender a tirar valorização excessiva de um alimento. Nós vivemos numa sociedade que valoriza excessivamente a comida. Talvez porque em outros pontos do mundo existam pessoas que não a têm. Então, aqueles que a têm valorizam-na excessivamente. E nós abrimos a televisão e são programas de culinária em vários canais, e tão depressa temos um chefe a fazer uma salada, como no canal seguinte estão a fazer outro tipo de confecções muito mais calóricas, e portanto as pessoas têm estímulos para comer e a comida assumiu um valor enormíssimo na nossa sociedade, ao ponto das pessoas dizerem isto é o que eu levo desta vida, mas quem é que pode ser feliz sem comer estas coisas?
E não é verdade. A felicidade pode vir de muitas outras coisas que não a comida. E a minha felicidade não pode depender da comida. E se eu quero realmente ser livre, eu tenho que ter um corpo livre de alimentos que me fazem mal. Portanto, eu tendo o corpo que quero, eu tenho muito mais liberdade. E a pessoa que anseia por liberdade, tendo um corpo no qual se sente bem, no qual se consegue movimentar, no qual consegue vestir a roupa que quer, no qual se consegue exercer em qualquer situação, na praia, na piscina, com o seu corpo, esta pessoa é muito mais livre do que a pessoa que não o consegue fazer. Então, em nome da liberdade, da minha liberdade, eu também devo colocar a comida no sítio onde ela tem que estar, que é alimentar-me para me nutrir, e em alguns momentos pontuais eu ter alguns excessos em que não precisava de o fazer por convívio, socialmente porque quero estar com as pessoas. E a seguir posso compensar esses momentos, não é? Portanto, na realidade, pensem neste conceito de liberdade em relação ao meu corpo, que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas a sentir. Um corpo em que eu me sinta bem é um corpo, é uma liberdade que me oferece. Um corpo onde eu não me sinta bem, seja porque sou muito cheinha e tenho dificuldades em me mexer, em me despir, eu não sou livre. E se eu anseio por liberdade, eu tenho que começar a exercer essa liberdade através do meu corpo. Ora, quando eu estou com muita fome e posso potenciar a fome emocional, eu tenho que estancar a fome fisiológica. E estancar a fome fisiológica é comer alimentos com gordura e proteína. Os hidratos de carbono, que são aquela fonte que normalmente nós vamos buscar mais rapidamente, são os que potenciam a fome. A bolacha, o pão, até inclusivamente a peça de fruta, potenciam imenso a fome. A coisa pior que pode acontecer a uma pessoa que come emocionalmente é comer uma maçã à meia da tarde. Essa pessoa vai potenciar a sua fome. Mas se essa pessoa comer um ovo cozido e uns frutos secos, essa pessoa vai possivelmente conseguir controlar a sua fome emocional. Portanto, todos os alimentos que tiverem proteína e tiverem gordura são alimentos que vão controlar a nossa fome. E não é só porque eles são mais dificilmente metabolizados e levam mais tempo a serem metabolizados, essa é uma das razões, mas a outra das razões é que estes alimentos, pela sua composição, vão ter uma ação muito importante em duas hormonas que controlam a nossa ingestão. A grelina e a leptina, que são hormonas da saciedade. E quando eu como alimentos com gordura e proteína, eu diminuo a grelina, porque quando ela é produzida no sistema gastrointestinal e quando ela está aumentada, eu vou ter fome. E a leptina, eu quando como alimentos ricos em proteína e gordura, eu vou elevar os níveis de leptina, que é uma outra hormona importantíssima para informar o cérebro de que eu estou saciada. Muitas vezes as pessoas com obesidade são pessoas que têm resistência à leptina. O que é que isto quer dizer? São pessoas que até conseguem produzir muita leptina, mas os seus receptores não a reconhecem. E é como se não a tivessem. E essas pessoas não têm níveis de saciedade adequados. Por isto mesmo, nós conseguimos perceber que o nível de fome, como eu disse no início, é muito genético também. Se ele pode mudar ao longo da vida, pode. Se nós conseguimos modelar o metabolismo de forma em fases da vida eu ter menos fome do que as que tive anteriormente, posso. Com estas estratégias todas e, obviamente, com, enfim, do ponto de vista clínico, a regulação de hormonas, a regulação de vitaminas, a regulação de minerais, inclusivamente alguma medicação, que não é um facilitador, é verdadeiramente importante para algumas pessoas que não conseguem de outra forma e estão a prejudicar a sua saúde. Portanto, há que também não ter preconceito em relação ao medicamento quando ele é necessário. Está bem? Por isso é que eu digo que isto é multidisciplinar. Temos aqui algumas
algumas opções de snacks saudáveis que vocês podem, portanto, utilizar em situações de fome e que têm alguma gordura e alguma proteína. Aquilo que eu diria que se enquadra menos nisto é que este cá embaixo que tem a granola e tem a fruta, é talvez destes todos que aqui tem, o que tem menos, o que tem menos proteína e menos gordura, enfim, pode servir como um snack interessante, mas se eu tiver com muita fome, possivelmente não é por aqui. Eu iria sim para os ovos cozidos, para os ovos cozidos com uma fatia de queijo, mas queijo verdadeiro, sem ser queijo processado, um queijo curado de cabra, ou uma mussarela de búfala, que é menos inflamatório, um prato de sopa logo, 2 ovos mexidos, se preferirem, um hummus que eu tenho no frigorífico e com uma cenoura que nem preciso perder tempo a fazer palitos, lavo a cenoura e vou comendo com hummus. Podem ser situações interessantes para não, portanto, acrescentando aqui também os frutos secos, que são também opções interessantes. Outras opções que não são, diria, não são anti-inflamatórias, mas que em situações podem, em algumas situações podem ser interessantes, são aqueles iogurtes, aqueles pudins proteicos ou barras proteicas. Um pudim que tem cerca de 20 gramas de proteína ou uma barra que tem 20 gramas de proteína, em algumas situações podem ser a forma de eu conseguir equilibrar aqui esta minha fome, porque têm muita proteína. E, enfim, porque é que nós não os colocamos aqui, e eu só estou a falar neles, e porque é que nós não os aconselhamos tanto? Porque têm outras substâncias adoçantes que, enfim, que são consideradas substâncias menos anti-inflamatórias, ou até podem ser consideradas um bocadinho inflamatórias. Daí haver alguma reserva na prescrição desses alimentos. Ainda assim, são alimentos que podem sempre andar connosco em alguma situação de emergência para eu os poder utilizar. Está bem? Os termossos são uma ótima fonte de proteína, de fibra, e um hidrato de carbono de absorção lenta que pode tirar a fome. O ideal é estarem demolhados para não terem, portanto, para não terem sal, ou seja, batata doce com canela, abacate e ovo escalfado, ou seja, são apenas algumas ideias. É evidente que às vezes a gente, quando está à fome, não tem tempo de fazer estas coisas, mas uns termossos nós temos sempre no frigorífico, mexer 2 ovos faz-se em 2 minutos, é só aguentar a fome. Eu agora estou cheia de fome, eu vou comer, eu não vou controlar. Aguenta só mais 2 minutos, faz 2 ovos. Aguenta só mais 2 minutos, faz 2 ovos. Estás com muita fome, não estás a aguentar, como uns frutos secos. Bebe um copo de sopa. E é a maneira de nós ganharmos aqui algum discernimento em relação a este tempo de fome, está bem? Ora, eu consegui falar 50 minutos seguida, fazendo só aqui um resumo. Identifiquem a razão pela qual comem, o vosso nível de fome, antecipem situações padrão que já sabem que vão acontecer, criem rotinas da vossa vida de atividades que podem dissuadir-vos de comer e terem um foco numa coisa diferente. E nestas impossibilidades todas, tenham sempre à mão alimentos que é só tirar e comer, como exemplos que eu vos dei aqui e que podem matar-vos logo a fome. Tenham algum tempo de pensamento, de discernimento, para poderem fazer qualquer coisa no momento e comerem logo um alimento que vos mata a fome. Está bem? Muito obrigada. Eu vou-vos deixar agora aqui uns momentos para vos responder a perguntas. Podem colocar as perguntas por escrito ou ligar o vosso microfone, que me daria muito gosto, e falar convosco. Gostava de vos ver. Se a Patrícia Filipa me pudesse vir aqui
mostrar as vossas carinhas, que eu acho que já temos aqui, já estou. Pronto, se me quiserem colocar, já temos aqui muita gente, se me quiserem colocar questões, façam favor. Se quiserem falar, façam favor, eu terei todo o gosto em vos responder. Boa tarde, como se pode, deixa lá ver se eu consigo ler isto. Boa Teresa, tarde. a Rita Teixeira Diga, da então é melhor Conceição ler. diz: boa tarde, como se pode evitar a compulsão por doces na menopausa? Obrigada. A estratégia é um bocadinho esta. Para já, é muito importante ver se tem, para além de tudo aquilo que eu estive a dizer, se é uma boa candidata a fazer uma terapia hormonal, porque os estrogénios que nós fazemos, que são parte da terapia que nós fazemos, têm um impacto em termos portanto, de saciedade. Os estrogénios que nós produzíamos quando ainda estávamos em idade fértil, sabe-se terem uma modulação do apetite. Os estrogénios podem ajudar a controlar o nosso apetite. Por outro lado, a progesterona, que é outra das hormonas que nós perdemos na menopausa, pode ajudar a controlar o açúcar no sangue. E, portanto, a compensação hormonal, para além de todas aquelas situações que nós tivemos a dizer, podem ser formas de nos ajudar a controlar esta ingestão. Há mais alguma? Será possível partilhar o workshop para podermos ver posteriormente? Claro que sim. O workshop ficou gravado e nós enviaremos de seguida, está bem? Há mais alguma questão que queiram colocar, que eu tenho todo o gosto em responder. Fiquem sempre atentos aos nossos workshops. Nós realizamos um por mês. Ficam sempre guardados e depois nós enviamos sempre para vós. Já fizemos um sobre a dieta anti-inflamatória. Podem sempre seguir-nos nas redes. A nossa clínica é a Clínica To Be by Teresa Branco. Lá nessa página têm muitas conversas, inclusivamente com o nosso corpo clínico e até com a doutora Rita Almeida, que é a psicóloga, uma das psicólogas que trabalha connosco, a psicóloga que trabalha connosco, e já teve a conversa connosco sobre este tema e essas conversas ficaram gravadas no nosso Instagram. Convém fazer sempre, inicialmente, uma avaliação para nós percebermos o nosso grau, portanto, de inflamação, para gerarmos um equilíbrio no organismo, para, enfim, controlarmos mais a nossa fome emocional, obviamente, para, como consequência, também conseguirmos controlar melhor a nossa fome emocional. Filipe, não sei se há mais alguma Posso fazer pergunta. uma pergunta, Teresa? Digo, claro que É sim, porque sim, Patrícia, olá. sim, claro. Teresa, eu adorei o workshop, obrigada. Obrigada, eu. Vai muito em linha com uma data de coisas que eu queria tentar perceber. Há um tema que para mim me inquieta sempre, que é uma dúvida que eu tenho existencial. Esta fome emocional, as pessoas chegam a casa, comem qualquer coisa, por exemplo, eu comi um iogurte, um pudim proteico há bocado, antes de começar o workshop, e estou aqui ótimo e não tenho fome nenhuma. Boa. E, invariavelmente o que me acontece é que provavelmente já nem vou jantar. E não há mal nenhum. Mas eu não faço nenhum jejum intermitente de propósito, nem de pouco mais ou menos, até porque eu acordo de manhã cheio de fome e se eu não tomar pequeno almoço, cai para o lado. Mas tu, se não comeres mais nada agora, tu, de alguma forma, estás a potenciar mais horas de jejum. Enfim, Sim. e expressões à parte da moda, isto é o perfeito. Ou seja, eu sou da opinião que as pessoas só devem comer quando têm fome. Esta Certo. questão de andar de penicar todos os dias porque nos dizem para o fazer, se não tens fome agora, é ir para a caminha sem comer. Amanhã Mas, ó, vais Teresa, o que me acordar com mais aflige, fome e um bom pequeno almoço. mas a mim aflige-me, conheço imensa gente da nossa idade que faz jejuns intermitentes, imagina, se calhar a partir das 7, 8 da noite. E ao Uhum. meio-dia ainda não comeram nada.
Sabes que eu nunca gosto de falar de forma generalizada, porque há pessoas que têm benefícios com esse tempo de jejum, há pessoas que não têm. E só analisando e fazendo análises clínicas é que nós percebemos, e por outras, enfim, outras partilhas das pessoas de sintomas, é que se aquilo é um benefício ou não para a pessoa. E, portanto, e nem sempre é. Portanto, esta moda de que todos devemos fazer um jejum, não é verdade. Portanto, Certo. nem todos, nem toda a gente metaboliza de forma diferente. Agora, há uma coisa que é clara. Neste momento não tens fome, é porque não precisas de alimento. Certo. Ainda para mais vais dormir, em princípio, não é? Sim. Portanto, vais dormir e o que vai acontecer é que amanhã vais desejavelmente acordar com muita fome. Maravilha, é isso mesmo. Tenho sempre muita fome amanhã. É ótimo, tens o ciclo bem enquadrado. É assim que deverá ser. Quando as Pronto. pessoas não têm fome de manhã, as pessoas fazem jejum, às vezes aguentam a fome porque querem fazer o jejum. Mas há outras pessoas que comem tanto à noite que não têm fome de manhã. Estão O tema empaturradas. relativamente ao jejum, desculpa, Teresa, é Diz-me. se pode criar úlceras no estômago, estar no estômago tanto tempo sem Não, produzir. não faz mal. E até há teorias hoje em dia em que esse descanso que é dado ao estômago Sim. até pode ser benéfico para a regeneração dos tecidos. Ok. Agora, volto-te a dizer, eu acho que cada caso é um caso. É um caso, Já claro, vi claro. casos de pessoas que fazem jejum e depois têm glicémias de jejum mais elevadas do que o que tinham, açúcar no sangue, e perguntas porquê é que isto acontece. Não é um benefício. Obviamente que essas pessoas até são muito eficazes, porque vão logo buscar a gordura. Agora, eu não acho que seja a razão para a saúde de todas as pessoas. Acho sim que acordar com fome, isso é bom. Acordar com fome, eu não vejo razão para que não admitamos que isso é, à partida, uma confirmação para toda a gente de saúde. Por outro lado, também posso afirmar que não é preciso comer sem fome. E, portanto, aquela máxima de comam lá de 3 em 3 horas para não acumularem fome, não tem que, mesmo que eu não tenha fome e ponha despertadores para ter fome, isso eu não concordo. Mas eu tenho. Eu tomo um pequeno almoço às 8 da manhã e às 11 da manhã tenho que comer uma peça de fruta e umas amêndoas, porque senão Mas cai para o lado. porque tens fome. Sim, porque tenho Come. fome. Então come. Sim. Se Sim. não tiveres, não te obrigues a comer porque tens que comer de 3 em 3 horas, porque não é verdade. Agora, qual é o risco aqui? As pessoas que fazem isto que eu estou a dizer, não comerem, e depois chegam à hora do almoço, chegam ao restaurante, a primeira coisa que fazem é comerem pão, a primeira coisa que fazem é comer pão com manteiga, não se conseguem controlar. Aí é que não. Aí é que não. E aí lá está. Que fome é que eu tenho agora? Porquê é que eu tenho fome? Vou lá rever a escala da fome. Isso. Porquê é que estás a não conseguir controlar-te? Controla-te. Porquê é que não estás? Porque estás cheio de fome. Então devias ter comido. Mas eu só tive fome há 1 hora atrás. Não faz mal nenhum. Eu prefiro que há 1 hora atrás tenham comido uma manchinha de frutos secos e depois cheguem ao restaurante e não precisem de comer pão, do que ao contrário. Certo. Está bem? Sim. Muito obrigada, Obrigado. Patrícia. Obrigada eu. A ver se te vejo aqui presencialmente. Pois é, tenho que ir ter contigo. Pois é. Eu Tenho que ir almoço dar aqui um beijinho. num restaurante Origens. fantástico, aqui mesmo à frente da minha clínica, que se chama Origem. Passa publicidade sem interesse, apenas porque publica até todos os dias as refeições que fazem, que são extremamente variadas e todas saudáveis, que é uma boa forma de vocês terem ideias. Pronto, se precisarem de fazer alguma questão, nós temos todo o gosto em vos responder. Caso queiram ter uma primeira consulta, também o podem fazer. Enviem um pedido de contacto para a clínica, que nós amanhã faremos o contacto. Não havendo mais perguntas, resta-me despedir-me de vocês. E até uma próxima. E muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada. Obrigada, Teresa. Muito Obrigada, obrigado. obrigada, Bom obrigada. resto de dia. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.